Hoje a gente vai conversar com a Lara, tá? Algumas pessoas conhecem ela como Corpinho Magro em Construção, que é o nome do antigo perfil dela do Instagram. Ela teve que trocar, ela vai talvez explicar isso pra gente aqui. Já vai ter um papo com a Lara, que ela conseguiu eliminar mais de 100 quilos, né? 101 quilos via alimentação, tá? Basicamente alimentação, ela vai contar que o exercício vai entrar só depois e tal. Então a gente vai bater um papo, porque a gente fala de emagrecimento, eu falo muito de emagrecimento, né? E a gente vê casos de 5, de 10, de 15, de 20. Não que isso não seja menor do que 100, né? Não que a gente não quero tirar o mérito dessa live de quem tira 1 quilo, 2 quilos, porque cada um tira o quanto quer, o quanto precisa, o quanto se sente bem. Cada um tem sua evolução e deve ser grato por isso e não se comparar com o outro. Mas quando a gente vê um caso que uma pessoa perdeu 100 quilos, a gente para pensar o que ela não passou, né? Antes de fazer, né? Como é que era a vida dela antes da cirurgia e depois durante, da cirurgia não, do começo do processo, desculpa, não teve cirurgia, não teve remédio, tá? E, e como é que é a experiência de emagrecimento? Porque, lógico, perder 100 quilos não é da noite pro dia, né, gente? Então, e tem gente que acha que emagrecimento é assim. Eu recebo mensagem de pessoas que falam: nossa, eu tô fazendo o seu curso, poxa, eu perdi só 6 quilos no mês, só 5 quilos no mês. Então as pessoas não têm noção do que é um emagrecimento. Então eu quero que ela passe a vida dela desde lá atrás, como é que começou e como é que é hoje, como é que ela mantém esse resultado e assim por diante. Tá bom? Espero de verdade que vocês gostem do bate-papo, que ajude muito de vocês. Porque deve ter gente que está querendo fazer bariátrica, deve ter gente que deve estar querendo tomar remédio, que já tomou e não funcionou. Enfim, né? A gente sabe as promessas ilusórias que tem aí de coisas que as pessoas querem te vender. Vocês vão escutar de uma boca de uma pessoa que perdeu 100 quilos, o que talvez seja o caminho para vocês também. Tá bom? Então, vamos começar esse bate-papo. Oiê! Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Lara, eu sou paciente do Dr. Bernardo e eu emagreci mais de 100 quilos com dieta. Depois que eu já tinha emagrecido bastante, eu entrei na academia e eu estou aqui para contar para vocês como que foi tudo, esse meu processo de emagrecimento em busca de uma vida mais saudável, porque eu sempre falo que eu comecei a fazer dieta porque eu queria ter uma vida mais saudável, não era só para emagrecer. E o emagrecimento veio em consequência dessa vida mais saudável que eu adotei, que eu comecei com hábitos melhores, comecei a me alimentar melhor, com comida de verdade, fazendo dieta low carb. E com isso fui melhorando. Eu era obesa mórbida, pesava 100 o peso que eu tive. Tive muitos problemas de saúde, steatose hepática, resistência periférica à insulina, síndrome metabólica, tenho fibromialgia, tenho artrite reumatoide, tenho sacroileite, tenho interfere para respirar, tenho pitiríase alba, que são doenças autoimunes, e tenho síndrome do intestino irritado também. E todas essas doenças autoimunes que eu tenho foram controladas também com a alimentação, com comida de verdade. Eu tenho ovário policístico também, e também a low carb também é tratamento para os ovários policísticos. E eu comecei a fazer a dieta. Antes eu não sabia o que era low carb, eu sabia que era a dieta da Lara. Até hoje muita gente pergunta: ah, sua dieta é low carb, é cetogênica e tudo. É a dieta da Lara que o Dr. Bernardo passou para mim, mas se você for ver, basicamente é low carb e cetogênica, dependendo do dia, dependendo do que eu como e tudo. Mas assim, eu como mais low carb, como bastante, bem baixo em carboidratos e como sempre comida de verdade, evito comida industrializados. E eu falo que a low carb salvou minha vida. Porque se não fosse pela low carb, com certeza vocês não nem iam me conhecer, porque eu não estaria aqui. Não Arinha, foi fala um fácil. pouquinho como é que era a sua vida antes de você começar a emagrecer. Sua alimentação Aí, antes, as suas dificuldades, o que você enfrentava. Fala, antes da gente entrar no emagrecimento, fala como é que era antes, por favor.
Era bem difícil, principalmente quando eu estava nos 160 quilos, porque era uma coisa que já estava atrapalhando a minha vida normal mesmo. Eu não conseguia andar no shopping, não conseguia passear. Pouco que eu andava, eu me sentia mal, não conseguia subir escada. Se eu ia no cinema e a cadeira de obeso estava ocupada, eu tinha que ir embora. Tanto que uma das coisas que me fez assim falar chega foi o dia que eu fui numa peça de teatro, chegou lá, eu não coube na cadeira, eu não podia ficar sentada na escada, não podia ficar em pé para assistir a peça e eu fui embora. E eu tinha uma alimentação muito ruim. Vocês ficam falando, eu não consigo ficar sem doce, eu não consigo fazer isso tudo. Gente, eu adoro doce, eu adoro refrigerante. Se vocês pensarem, eu sou a pessoa assim mais tranqueirenta que existe, porque eu adoro biscoito, adoro bolacha, adoro coxinha, adoro bolinha de queijo. Bolinha de queijo eu adoro, de falar até salivo, sonho. Coca-Cola, chocolate, sorvete, eu adoro essas coisas. Eu amo esse tipo de comida, mas eu descobri que eu me amava mais. Então, por mim, não porque eu me odiava do jeito que eu estava, eu não falo que eu me odiava com 160 quilos, eu me amava, e por me amar eu procurei ser melhor. Então aí foi difícil, é difícil até hoje. Não foi fácil ficar sem tomar Coca-Cola, eu era viciada em Coca-Cola, tomava mais de 2 litros de Coca-Cola por dia. Comia todo dia salgado, no almoço até comia bem, assim, verduras, proteína e tudo, mas no café da manhã já acordava tomando Coca-Cola. De noite comia salgado, lanche, tomava sorvete. Todo final de semana tomava sorvete. De dia também. Usava aquele eu mereço sempre. Tipo, eu mereço, eu trabalhei muito hoje, eu mereço. E me entupia de doce, comia muita coisa errada. E às vezes eu pensava que meu organismo era ruim, mas eu não percebia que era eu que estava estragando o meu organismo. Porque quando eu comecei a mudar, comecei a comer comida de verdade, tudo, eu melhorei de todos os problemas de saúde que eu tinha. Então, na verdade, era eu que estava me estragando. Mas eu não vou falar para vocês que foi fácil. Não é fácil, continua não sendo fácil até hoje, porque não tem linha de chegada. A linha de chegada eu costumo falar que é o dia que a gente morre, que acabou. Porque muitas vezes da minha vida eu pensava que tinha linha de chegada, pensava tipo, eu emagreci. Beleza, aí eu voltava a fazer o que eu fazia antes. Então aí eu voltava a ser como era antes. E sofria muito do efeito sanfona. Porque se for somar tudo que eu já engordei e emagreci na minha vida, dá mais de 500 quilos. Porque eu emagrecia, engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, engordava. Só quando eu entendi que não tinha linha de chegada, que eu tinha que fazer não uma dieta, que eu tinha que mudar o meu estilo de vida, mudar a minha alimentação. Não é que nunca eu saio da dieta, mas assim, o importante é o que a gente faz na maior parte do tempo. Eu costumo falar que se eu comer sanduíche todo dia, um dia eu comer salada, eu não vou estar tendo uma alimentação saudável. Mas se eu comer comida certinha todo dia e um dia eu comer sanduíche, não quer dizer que, já perdeu tudo. E antes eu pensava isso, tipo, eu tava comendo tudo certinho, um dia eu ia lá, saía da dieta e pensava, eu já perdi tudo, já era, não adianta mais, e largava pra lá. E foi o Bernardo que me ensinou que eu falava, não, agora já era, isso não é pra mim. Pensava que não era pra mim. E com você eu aprendi que não, que o sucesso na dieta tem quem sabe sair e quem sabe voltar da dieta. Não é ficar 100% na dieta, mas você tem que saber sair e saber voltar. E isso foi você que me ensinou. E depois que eu aprendi isso, tudo ficou mais fácil, porque aí eu entendo que eu tenho que fazer na maior parte da minha vida aquilo que eu quero continuar tendo a maior parte da minha vida. Então já tem quase 4 anos que eu estou mais ou menos desse jeito que eu estou agora, e eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz por mim. Não é fácil, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida, mas foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Comigo, não sei o quê. Para mim também é difícil, muito difícil, eu falo, muito mesmo. Mas a gente consegue, se a gente colocar na cabeça que a gente vai fazer, não para entrar num short, não para entrar num vestido no final de semana, agora a gente vai fazer para a gente, para ter saúde, para continuar bem, para lá na frente a gente pensar, tipo, foi melhor ter feito, a gente consegue ter mais sucesso. Só que as pessoas me perguntam muito, começa, né? Então a gente faz ali uma base alimentar, comida de verdade, fala sobre os carboidratos, enfim, a gente começa um tratamento e depois de um mês, 2 meses, as pessoas perguntam assim, mas até quando eu tenho que fazer isso? E eu respondo assim para ela, só até quando você quiser ficar bem magra. É, Assim, enquanto você quiser ficar enquanto tiver saudável, enquanto continuar você tendo quiser ficar saúde. magra, você faz. O dia que você não quiser mais, você volta a fazer o que você fazia antes de forma contínua, né? Acho que foi legal você falar isso, porque a gente não quer falar que nunca vai sair ou nunca vai quebrar, ou isso é normal, né? Mas o que que você faz de regra?
Qual que é o 90, 80% da sua vida? E aí as pessoas acham que só porque quebrou uma coisinha já é motivo para ela sair arrebentando. E foi muito legal você falar isso. Porque as pessoas, elas se permitem um erro, ok, só que elas não pensam um erro, né? Porque eu falo muito do erro programado. Quando o erro está num É, contexto, né? Então, eu tenho um aniversário amanhã, sábado à noite. Pô, então eu vou fazer tudo certinho, vou fazer sábado inteiro legal. No sábado à noite eu vou sair. Nesse aniversário eu vou ver o que eu quero. Não vai ser tudo lá que eu gosto, não vai ser tudo que eu quero. Eu vou eleger o que é legal. Eu vou comer e domingo minha vida volta ao normal. Pronto. Simples assim. Mas não, as pessoas fazem o quê? Ah, amanhã eu já vou sair? Vou comer, vou pedir uma pizza hoje. Amanhã eu vou comer, eu bebi a tarde inteira, à noite eu como, domingo eu continuo comendo, segunda eu volto. E aí, sempre segunda-feira é aquele recomeço, né? E aí, por isso que difícil. É o que eu falo do jaqui. Que a gente não pode usar o jaqui. Já que eu vou sair da dieta no aniversário, eu já vou começar meio-dia. Já que eu saí ontem, hoje também eu não faço. E chega lá na segunda, o prejuízo tem bem maior de ter saído o final de semana inteiro da dieta do que de ter saído no aniversário e comido. A pessoa começa a contabilizar as coisas, se eu vou contabilizar depois o prejuízo que teria de um aniversário, é muito pior do que o domingo inteiro, o sábado inteiro. E até meia-noite, né? Porque até sim, meia-noite do domingo ainda é domingo, então eu ainda posso continuar, já que eu saí da dieta, eu posso continuar a ver tudo que eu consigo comer. Até o domingo, meia-noite, na segunda, eu vejo o que eu faço. E não, e esse já aqui é muito complicado. na segunda, o que acontece? A pessoa sobe na balança, aquela retenção de líquido absurda por causa, né, pico de insulina, retenção de sódio, 3, 4 quilos acima, que a maior parte tem gordura, mas é água também. Aí o que ela faz? Vou fazer jejum, só vou comer à noite, só vou tomar suco, só vou fazer isso, aquilo. Gente, uma dieta que vocês fazem no final de semana que é tão ruim, de carboidrato neutralizado e tudo mais, aumenta muito o apetite. E aí você entra com um método extremamente restritivo na segunda, na terça você está quebrando de novo. É o que eu mais vejo. É, e é o mais complicado, e eu aprendi com você também isso. Depois que sair da dieta, o que eu faço? Fazer jejum? Vou me matar na academia? Fazer 5 horas de academia? Ficar 3 dias sem comer? Fazer dieta do ovo? Não, só volta. Volta porque você estava fazendo antes, porque é o que dá certo. Só E volta. foi Se você tem uma desse base jeito. sólida, pode falar. E foi desse jeito, aprendendo essas coisas com você, que eu consegui ter progresso. Quando sair da dieta, apenas volta. E o sucesso não é nunca sair da dieta, é saber sair e saber voltar. Porque se a gente sabe sair e saber voltar, já fica tudo mais fácil. Porque muitas vezes a pessoa pensa, faz isso, vai final de semana, usa o jaqui, come tudo o que pode, chega segunda, faz uma restrição severíssima. Quando é na terça-feira, já desistiu. É. Gente, faz o seguinte, pega e puxa na memória tudo que você comeu essa semana e vê o que realmente é algo que faz diferença na sua vida. Ou qual momento faz diferença na sua vida. Que uma coisa é ser num casamento, você é, festejar, beber, enfim, uma situação diferente. Uma coisa é uma viagem que você fez para o exterior, você quer conhecer a gastronomia específica daquele país. São coisas. Pensa quantas situações dessas você tem no seu ano, no seu mês, na sua semana. Vê quantas vezes você comeu errado por falta de programação. Porque você não preparou o que você tinha que preparar, você pegou qualquer besteira na rua. Porque você não congelou uma refeição hoje que sobrou, amanhã não tinha nada. Porque você não levou para o trabalho algo que você podia levar para comer no meio da tarde, você foi comer um salgado. Os maiores erros das pessoas em dieta não é nenhum problema alimentar absurdo, é simplesmente falta de planejamento, de organização. E aí você faz o quê? É. Eu mereço. Ah, chegou o final de semana, pô, eu trabalhei o final de semana, a semana inteira. Eu não vou poder comer um negocinho, um pedaço de pizza vai me estragar a dieta? Não foi um pedaço de pizza, foi a semana inteira que você bagunçou. E aí é mais uma coisa que você está bagunçando. Então, você tem uma base sólida, certa, você se organiza e faz, aí sim esse pedacinho de pizza não faz diferença nenhuma. Não vai fazer diferença, porque é o que eu costumo falar também, a pessoa vai ali no posto de gasolina, toma um cafezinho, come um biscoitinho, aqueles biscoitinhos são horríveis, né, de posto de gasolina. Daí a pessoa vai no trabalho, chega lá no trabalho, tá tendo uma comemoração com aquelas bolas fritas horrorosas lá de kit festa, a pessoa come. Aí depois vai em outro lugar, come outra coisa. E aí chega no final de semana, come um pedaço de pizza ou come um lanche, e aí ela acha que é o pedaço de pizza, é o lanche que tá
atrapalhando ela. Mas se for fazer um recordatório, teve tantas coisas que não valeriam a pena durante a semana, e aquele pedaço de pizza que valeu a pena levou a culpa, sendo que tinha muitas outras coisas que Né? E momento, eu você mesma falou antes muito eu era de. assim. Eu pensava, tipo, mas eu não comi nada de errado hoje. Mas quando eu ia pensar, era um pedacinho dali, um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um pedacinho. E eu falo que de grão em grão a galinha enche o papo, né? E um monte de pedacinho certo e um monte de pedacinho errado também vai fazer a diferença no progresso ou no Total. prejuízo, né? E sabe qual que é outro problema, Lara, que eu vejo muito? As pessoas elas acham que elas estão fazendo certo, mas na verdade ela não tem um conhecimento nutricional, né? Então isso é um outro problema. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é o clássico. A pessoa fala assim: ah, a tapioca é saudável, a tapioca é para emagrecer. Se eu comer tapioca, eu vou emagrecer. A tapioca ela é uma farinha que tem um índice glicêmico maior que o trigo. Ou seja, pensando em emagrecimento, ela impacta mais de forma negativa que o pão, que é a massa de pizza. Então a pessoa ela come uma Aham. tapioca no café da manhã dela com peito de peru e queijo, ou presunto, queijo, sei lá, com algum recheio, mas dentro do corpo dela, aquilo é metabolizado igual uma pizza. Então ela comeu uma pizza todo dia no café da manhã dela, e ela fala: ah, hoje no final de semana eu posso comer uma pizza. Mas ela não vê que ela E o comeu problema pizza também é a que semana inteira. e o problema também é que, às vezes, por ser fit, por achar que pode, é que a gente acaba comendo um pouco mais. Eu mesma, quando eu fazia outras dietas, tinha a história do pão, não sei quantos grãos. E aí era fit, eu comia 6 pedaços. Era melhor do que comer um pão, era melhor ter comido um pão francês do que comer 6 pedaços. E às vezes a pessoa vai lá e fala, tapioca pode? Aí ela vai lá e come 3 tapioca de vez, porque na verdade é gostoso o negócio. Então, se é gostoso e se é fit, aí eu posso comer bastante, porque também muitas vezes tem o excesso do fit, né? Que a pessoa E acaba aquele achando que, isto pode, então eu vou comer, e aí come, 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 e quando vai contabilizar no final das contas, é bem pior. Igual a história da receita do pão fit, às vezes a pessoa faz o pão, aqueles pão low carb, que é com farinha de amêndoa e tudo, que no final das contas é bastante calórico. E ao invés de comer um pedaço, a pessoa come um pedaço desse tamanho, assim, come a receita inteira, e aí depois fala, mas eu não estou emagrecendo. Eu estou fazendo tudo certinho, mas não estou emagrecendo, mas na verdade está fazendo um excesso das coisas fit, né? Porque muita coisa fit também que é engorda, né? Leva, atrapalha. tal coisa emagrece. Né? Então, por exemplo, eu vou dar uma coisa que todo mundo confunde. Ah, o óleo de coco emagrece. Gente, o óleo de coco ele é extremamente calórico. E não tem como você emagrecer ingerindo caloria. Você emagrece deixando de ingerir caloria. Então, se você falar, o óleo de coco emagrece, você vai tomar 10 colheres de sopa de óleo de coco no dia, ele está te atrapalhando. Uma colher de sopa te atrapalhou, 10 te atrapalhou 10 vezes mais. Você está ingerindo caloria. Tá? Entrou caloria em você, está te atrapalhando o emagrecimento. Tá? Então, você tem que saber qual caloria vai entrar. Então, não existe nada que você coma e tira a gordura do seu corpo. Né? Por exemplo, da tapioca. A tapioca emagrece. Então a pessoa fala, tapioca emagrece, vou comer duas. Por que eu vou comer uma? Então eu quero emagrecer mais, vou comer duas. Não, você está indo ladeira abaixo. É bem assim mesmo. Não é? Então vamos falar assim, ó, arroz, É, arroz integral, a mesma coisa. Pão, pão integral, a mesma coisa. Carboidrato, refinados, grãos, é tudo igual. No seu sangue é tudo igual. Muda o nome, mas no seu sangue é tudo igual. Sabe o e que eu acaba dando pergunto, mais Maria? prejuízo, porque na maioria das vezes as pessoas querem fazer dieta, elas querem saber o que elas acrescentam na dieta, né? E na verdade elas têm que tirar. Não é tipo, kefir pode, por exemplo, então eu vou comer kefir, mas você já não comia antes, por que você vai adicionar isso? Você tem que tirar as coisas que você comia, Perfeito. porque eu entendi foi isso. Porque quando eu comecei a fazer a dieta, eu queria já comprar as coisas da dieta. Eu já queria sair do negócio com a lista na mão para comprar as coisas da dieta. Quando eu descobri que as coisas da dieta era coisa que tinha na minha geladeira, era verdura e ovo, carne, eu assumo que eu fiquei um pouco decepcionada, sabe? Porque a minha vida inteira eu tinha lista de coisas da dieta. E aí, de repente, eu não tinha mais que comprar as coisas. Eu falei, gente, mas aí eu não vou na loja de produto natural, eu não vou comprar, não sei o que e tudo. Mas aí eu entendi que não é o que você põe, é o que você tira, porque eu já comia isso no almoço. No almoço, meu almoço antigamente era ok, eu comia verduras e proteína no almoço. Então aí eu descobri que não era o que eu tinha que colocar, era o que eu tinha que tirar, na verdade. Então, às vezes, tem muita gente que não come óleo de coco, que não come creme de leite, e aí vê que na low carb pode, ela quer emagrecer, então ela quer colocar todas essas coisas. Exatamente isso. Porque, não é? E no final das contas, essas coisas são
altamente, como vocês nutricionistas falam, altamente palatáveis, então acaba atrapalhando. A gente tira o leite condensado e coloca o creme de leite no lugar, e aí come muito creme de leite. Tira o chocolate ao leite e coloca o chocolate 70% no lugar, e aí come muito do chocolate 70%. Então, o que eu entendi, quando eu comecei a fazer a dieta e tudo, que a dieta era muito mais o que a gente tira do que a gente põe, né? Não Perfeito, 30 tapioca vão me emagrecer. Não. As pessoas perguntam muito assim, o que que eu como para emagrecer? Eu falo, não existe essa relação, né? Isso que você falou faz muito sentido, porque quem passa comigo, às vezes eu não uso o método low carb, né? Porque às vezes eu tenho que fazer a pessoa ganhar peso, existem as exceções. Mas quando eu vou trabalhar com cetogênico, quando eu vou trabalhar com uma low carb, como uma pessoa emagrecimento, se a gente está falando com a Lara, meu curso, por exemplo, ele é assim, eu estou muito mais preocupado com o que você vai tirar do que com o que você vai pôr. Eu não estou preocupado se você vai comer 100 gramas de abobrinha ou 300 gramas de abobrinha. Eu não estou preocupado se vai colocar abobrinha, brócolis e alface no seu prato. Pode pôr o que você quiser, à vontade. Tem coisas, comida, onde a sua glicemia não mexe, coma, mata a fome, fique saciado. Que o grande problema é quando as pessoas não atingem saciedade nas refeições principais, almoço e jantar, e o grande problema estão nas refeições intermediárias. Onde as pessoas comem besteira? As maiores besteiras. À tarde, Os lanchinhos. os lanchinhos. Porque ela não vai comer. Eu como, mas a maioria das pessoas não vão comer comida 3 horas da tarde, 10 horas da manhã. Então ela vai no biscoitinho fit, ela vai na bolachinha integral, ela vai no biscoitinho X das quantas, como é que é aquele negócio lá, aqueles cookies, brownies proteicos, é tudo cheio de farinha de arroz e tudo mais, é aí que o negócio vai embora. Desanda. Eu aprendi assim. Quer fazer lanche? Quer. Vai comer ovo cozido. Ah, eu não quero comer ovo cozido. Então você não tá com fome. Não tá com fome. Você não tá com fome. Foi o que você falou pra mim. Se você não come ovo cozido de lanche 3 horas da tarde, 10 horas da manhã, você não tá com fome. Pode aguentar para esperar para almoçar ou para jantar. Agora, se a gente tiver a opção de comer as bolachinhas fit, as coisas que são altamente palatáveis, a gente vai comer até sem fome. Agora, se a opção for ovo cozido, a gente não consegue comer proteína sem fome, tá? A gente consegue comer gordura, é por isso que às vezes você consegue fazer uma receitinha de creme de leite e cacau e comer sem fome. A gordura a gente consegue, não é tão fácil quanto o carboidrato que você consegue. E carboidrato, então, nem se fala. Né? Você pode acabar a churrascaria, cabe uma sobremesa. É o segundo estômago, né, que fala. Sempre cabe o doce. eu falo que a proteína vai aqui no estômago, o açúcar vai no coração. Então, sempre cabe o açúcar. Então, ó, 3 tipos de fome para vocês identificarem. Fome habitual, é de horário. Todo meio-dia você almoça. Aí chega meio-dia, você está sem fome, você vai lá e come, né? Então, é por horário, os hábitos cotidianos. Emocional, ansiedade, fome que está relacionada às suas emoções. Você sempre quer alguma coisa que te dê conforto, comfort food, doce, um salgado, né, gorduroso, alguma coisa assim. Geralmente vai para o carboidrato. Ou fome real, que aí é essa que a Lara falou. Comeria um ovo agora, um omelete cozido, alguma coisa, uma carne 10 horas da manhã, puta, comeria. Pode comer, você tá com fome. Vai lá, faz seu prato e tudo mais. Ah, não quero isso. Não aguento. Enjoei de ovo no café da manhã. Não é que você enjoou de ovo no café da manhã, você tá acordando sem fome. Pula o café da manhã. Pronto. Entendeu? Sempre se faz essa pergunta da proteína. Proteína a gente não come sem fome. Por isso que o meu café da manhã é ovo com café, porque realmente eu acordo com fome. Então aí eu como ovo. Se eu não tiver com fome, se eu falar, eu não vou comer ovo hoje. É porque eu não tô com fome, né? Sim. E assim, hoje as pessoas confundem muito, Lara, porque, ok, as receitas low carb, elas são legais, porque a glicemia não mexe, então você não tem alteração de insulina, você não tem uma produção de gordura. Mas aquilo tem caloria, certo? Então, enquanto o corpo estiver queimando gordura da receitinha, ele não queima a sua. Você está diminuindo o seu emagrecimento, você não está engordando, você não está andando para trás, você está evoluindo mais devagar. Só que as pessoas, elas conseguem fazer, tipo, não quero ovo de café da manhã, mas ela faz um banquete de receitas low carb, achando que aquilo vai fazer ela emagrecer rápido. Ela vai emagrecer, mas mexe em velocidade. Você não era muito de receita no seu processo de emagrecimento, né? Você foi no... Até hoje eu não sou muito, eu faço bastante, mas assim, aqui em casa porque eu moro com outras pessoas, né? Tem minha mãe, o meu irmão. A minha mãe, ela não come mais glúten, então eu sempre faço bastante receita para ela.
Mas eu mesma, eu sou mesmo de comida mesmo, eu prefiro. Até porque aí eu vejo a minha fome, né? E as Sim. receitas eu acabo perdendo a mão. Eu sempre falo, se eu te falar 3 ovos, uma xícara de coco ralado, uma lata de leite condensado e 3 colheres de sopa de xilitol e eu te der, você não come. Mas se eu misturar tudo isso e fizer um quindinho, eu como inteiro. Então, assim, eu evito ficar fazendo porque eu sei que muitas vezes eu passo do limite, eu acabo comendo mais do que deve. Então eu não sou de fazer muito pra eu comer. Eu sempre posto bastante no Instagram e tudo, porque eu faço aqui pra minha mãe, pro meu irmão. Mas para mim, eu não, eu prefiro comer comida mesmo. Até porque para encher minha barriga tem que ser comida, porque as pessoas ficam, você come pouco, você come muito. Não, eu como bastante. Às vezes, quando eu vou no almoço, é 500, 600 gramas, e a pessoa fala, nossa, você come tudo isso. O marido de uma amiga minha um dia até ficou indignado, porque viu o tamanho do meu prato, eu comendo rabada no almoço. E ele falou, você come rabada, você tá de dieta ainda e tudo. Eu falei, tô. Aí ele falou com a mulher dele, falou, meu Deus, que absurdo, olha o tamanho do prato da Lara, mas no meu prato tinha brócolis, tinha abobrinha, tinha couve-flor, tinha rabada. Então, assim, eu prefiro comer porque eu sinto muita fome. Se eu for igual fruta, eu não gosto muito de comer fruta. Você sabe, né? Às vezes você já me falou, eu como abacate, só quando eu faço aquele lá, aquele negócio com whey. Mas assim, eu não sou muito de comer fruta, porque na hora que eu tô com fome, se for pra eu comer fruta, eu vou comer 4 bandejinhas de morango. Então eu prefiro comer a comida mesmo, que vai matar minha fome. Essa Porque lá eu dá sinto fome apetite, né? mesmo. Você tá com Me um dá pouquinho fome. de Quando eu fome, era aí você come uma maçã, nossa, você ligou um dragão dentro de você, né? Porque aí a fome vem Eu com falo tudo. isso. Quando eu era mais nova, que eu fazia umas outras dietas, o médico falava, quando tiver fome de manhã, come uma maçã. Eu comia uma maçã, queria comer mais 10. Eu falava, mas é quantas maçãs mesmo que pode comer nessa dieta? E eu ficava com mais fome ainda. Minha mãe falava, vai, tá com fome, comer uma maçã. E ficava pior, parecia que tinha aberto um buraco na minha barriga. Então, assim, eu sou daquelas que prefere mesmo comer comida. Comer um É, bom prato de comida. a dieta tradicional, essa pirâmide e tal, ela funciona. Não vou falar, eu teria perdido 100 quilos se eu tivesse feito a pirâmide. Sim, o problema é se aguentar fazer uma dieta que dá fome, né? Porque, gente, passar vontade, É, o que passa? Pô, é o que você falou, chocolate, pizza. A partir do momento que você tem contato com isso é gostoso, nunca vai deixar de ser. Você vai ter vontade, tá? A diferença é que você falar não para alguma coisa com fome todos os dias é muito mais difícil do que você com saciedade. Se você está saciado, e principalmente tendo resultado, consciente onde você quer chegar, tudo certinho, pode colocar o que for na sua frente, você vai falar, hoje não, hoje eu me controlo, hoje eu não quero. Agora, com a barriga roncando, o cara vai colocar um lanche natural que seja na sua frente, uma maçã, você vai detonar aqui. Só que depois de 2 horas vai ter que fazer de novo. De novo, e de novo, e de novo. É por isso até que eu queria te é, perguntar, a nutrição tradicional, ela só funciona, e você vai ver isso com você ou na prática, podem se perguntar aí, com remédio. Tá? Então, essa restrição de quantidade, se coma de tudo, mas coma muito pouco, né? Coma todos os carboidratos, mas muito pouco, você tem que ter um supressor ou de apetite ou uma redução de estômago, o que for, que não, mesmo você querendo comer, não cabe mais lá. Queria te perguntar, passou na sua cabeça usar remédio, cirurgia? Como é que foi sua relação? Porque a medicina, o que ela propõe para emagrecimento é isso. Ou bota um balão, ou faz uma bariátrica, ou toma remédio. Ela não entra em dieta, a gente sabe como é que entra quando entra. Como é que foi essa sua relação com os medicamentos, cirurgias, durante esse processo de meses que você demorou para perder esses 100 quilos, 101 quilos? não, eu já tinha tomado remédio outras vezes na minha vida, porque desde a adolescência eu luto contra a balança. As pessoas falam, quanto tempo você demorou para chegar nos 160 quilos? 34 anos, porque foi 34 anos que eu consegui chegar no meu peso máximo. Só que desde a adolescência, desde que eu tinha uns 14, 13, 14 anos, eu lembro que eu luto contra a balança, eu tenho um problema de obesidade, minha vida inteira eu fazia dieta e eu era gorda. Agora, depois que uns 2 32 aos 34 foi que deu o salto que eu engordei mais. Porque eu tive os problemas, aquele problema que teve do assalto na minha casa, a mudança e tudo, um monte de coisa que também minha cabeça não ficou muito boa. Mas eu tomei remédio para emagrecer, tomei Femproporex, tomei uma fórmula esquisita que o médico passava. E o médico de Belo Horizonte, lá na cidade que eu morava, na Bahia, e passava uns remédios, ele já levava os potes prontos e o povo tomava. E todo mundo estava tomando esses remédios para emagrecer e tudo. Galera passando mal, com dor de barriga, porque na época não tinha muita internet pra gente pesquisar, né? Mas hoje em dia eu entendo que o remédio tinha coisa pra tireoide, ou tinha coisa pra soltar o intestino, tinha coisa pra fazer você não reter líquido, tinha aqueles remédios pra baixar a pressão, pra poder, como fala?
Diurético. Eliminar líquido, né? Diurético. Tinha um monte de coisa e eu já tomei Plant, como chama Plant? Sibutramina, né? Tomei Esse é muitos uma remédios para mistura, né? emagrecer, Então, só que era assim, ó. diurético, supressor de apetite, coloca T4 e T3 para aumentar a função tireoidiana, e aí vai indo. E uma amiga minha, ela faliu a tireoide dela, assim, ela foi no médico, o médico passou o remédio para ela tomar para emagrecer, que tinha hormônio da tireoide, só que a tireoide dela era normal e ela tomou o remédio, emagreceu, mas aí a tireoide falou, o corpo dela falou, por que eu vou fabricar esse hormônio se tá vindo de fora? E aí ela, tipo, a tireoide dela não funciona mais, ela tem hipotireoidismo hoje em dia causado por um remédio de emagrecer, que tinha essas coisas. Então eu já tinha tomado muitos remédios para emagrecer, só que aquele problema, o remédio para emagrecer, ele funciona quando você tá tomando. Depois que você para de tomar, você engorda mais. E quando você está tomando um remédio para emagrecer, geralmente você faz essas dietas aí de 1.200 calorias, de não sei o que e tudo, só que você tem aquela muleta, né? De tipo, eu tô tomando remédio para emagrecer. Então você faz a dieta, mas você não faz tão certinho como se você não estivesse tomando nenhum remédio, porque você tem a muleta no final das contas, e você pensa, eu vou comer esse pedacinho aqui, mas eu tô tomando remédio para emagrecer e eu vou emagrecer. Bem ou mal, você acaba emagrecendo. Só que eu tenho um problema no coração, eu tenho um sopro no coração, e eu sentia muita taquicardia, sentia a boca seca, e eu não sou uma pessoa nervosa, eu ficava muito irritada, muito irritada. Então esses remédios para emagrecer me deixavam com taquicardia, com boca seca, com irritação, e quando eu não tomava, eu sentia o triplo de fome, e aí depois quando eu parava de tomar, tipo, era aquela história que eu achava que tinha linha de chegada, tipo, eu tinha emagrecido, sempre meu emagrecimento eu fiquei mais ou menos na base de 80 quando eu chegava no lugar que eu achava que eu tinha emagrecido. E aí nesse 80 eu voltava, parava de tomar o remédio, voltava a comer e comia mais ainda porque eu sentia mais fome ainda. E achava que já estava magra, que não ia engordar, e aí eu engordava mais. E cada vez que eu tomava remédio para emagrecer, era pior, porque cada vez que eu parava de tomar e voltava, eu engordava mais ainda. Então eu acho que se eu nunca tivesse tomado remédio para emagrecer na minha vida, eu teria ficado na média de 80 quilos a minha vida toda, assim. Uhum. Mas por eu tomar o remédio, cada vez que eu parava de tomar, eu engordava, parava de tomar, engordava, parava de tomar, engordava, eu fui engordando cada vez mais. E quando eu fui procurar para poder fazer o tratamento e tudo, fazer a dieta, porque eu falei, chega, chega, vai ter que ser agora, vai ser a última vez. Eu falei para mim que era a última vez que eu ia fazer dieta, eu te falei isso também, que era a última vez, porque dessa vez ia ter que dar certo. Eu fui em vários médicos, só que assim, eu conheço muita gente que fez bariátrica e depois engordou de novo, passou mal, morreu, virou alcoólatra, virou drogado. Então, assim, eu sempre entendi que a gente tinha que fazer uma dieta. Não operar o estômago, porque pra mim é a mesma coisa de uma pessoa que come a unha e lá no médico fala, doutor, não quero mais comer a unha, corta meus dedos, sabe? Eu pensava que era assim, tipo, eu não achava certo eu acho uma mutilação fazer bariátrica. Não sou contra quem faz, mas na minha cabeça, pra mim é uma mutilação, é tipo, corta meu estômago porque eu não consigo parar de comer. E eu queria fazer uma dieta. Eu sempre entendi que quem faz bariátrica, depois da bariátrica, tem que fazer dieta. Então eu queria fazer uma dieta e eu ia nos médicos, fui em 24 médicos, particular, de convênio, tudo. Fui no médico caro e tudo, de hospital famoso aí que a gente sabe, tem Sírio, essas coisas, e todos falaram que eu tinha que fazer bariátrica. Todos falaram que eu tinha que fazer bariátrica, porque eu não tinha jeito, porque era impossível eu emagrecer sem bariátrica. Até naquele negócio lá que eu fui convidada para ir da Nova Nordisk, lá que tinha sobre obesidade e tudo, que eu fui convidada para falar lá ano passado, tinha um dos médicos lá que me atendeu e falou que era impossível, e depois ele me reconheceu e falou, parabéns, viu, você fez bariátrica? Eu falei, não. Eu já tinha falado na palestra que eu não tinha feito. Aí ele falou, ei, você conseguiu, tudo meio sem graça, assim, sabe? Porque acho que ele viu que, tipo, não sei, né? Ele deve ter pensado, devia ter dado uma chance pra essa daí, mas tudo bem. Acredito que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. E aí todos eles falaram pra mim que eu tinha que fazer a bariátrica, mas eu tinha que assinar um termo, porque eu era tão gorda, tão pesada, que durante a cirurgia, quando colocasse o respirador em mim, o peso que tinha sobre mim aqui, sobre meu pulmão, poderia atrapalhar o meu pulmão de voltar a funcionar depois da cirurgia. Então poderia ser que durante a cirurgia eu tivesse uma parada respiratória e não conseguia voltar. Então eu tinha que assinar um termo de que eu estava ciente de que eu ia morrer. Aí eu parei, eu pensei, eu falei, gente, mas eu tô fazendo isso pra eu viver. Eu quero viver mais, eu quero ter mais saúde, tudo. Como que eu vou assinar um papel de ciente que eu vou morrer? Vou entrar para fazer uma cirurgia, não sei se eu vou sair viva. Não quero. E aí eu não quis fazer a cirurgia por causa disso, porque eu conheço muita gente que fez cirurgia que morreu, que engordou tudo de novo. Tem uma amiga minha que eu sempre cito ela te segue também. E ela fez bariátrica, ela precisava emagrecer 80 quilos, ela emagreceu 50, depois ela engordou 30 e agora ela tá fazendo low carb, ela já emagreceu bastante com a low carb. Então, eu tinha visto já o caso dela, que ela tinha engordado, e de muitas outras pessoas que tinham feito bariátrica e depois tinha engordado depois. E eu falei, não, ou engordou, ou virou alcoólatra, ou
começou a consumir droga, ou ficou consumista de roupa, ou ficou consumista de sexo, sabe? Tipo, muito complicado essas coisas. E aí eu ficava pensando, falando, não, gente, eu não quero fazer a cirurgia, porque eu entendo que depois da cirurgia tem que fazer uma dieta. Então eu quero fazer uma dieta. Só que as dietas eu não conseguia levar pra frente, porque como você falou, eu ficava morrendo de fome. Minha mãe falava que cortava o coração dela quando eu era mais nova, eu fazia dieta, que o médico mandava comer um pedaço de peito de frango com dois couve-flor, porque antigamente, como eu sou muito velha, acho que nem tinha brócolis na minha época. E aí acabava, falava, minha mãe, eu tô morrendo de fome, me dá mais um pedaço de couve-flor aí. E ela falava, não, o médico falou que não pode. Então, assim, eu já acabava de comer morrendo de fome. E eu queria achar uma solução de que eu pudesse comer até ficar sem fome, porque para mim, teoricamente, eu já te falei isso, não importa o que eu tô comendo, não importa se minha barriga tá cheia, porque se minha barriga estiver cheia, eu consigo continuar. Agora, se minha barriga estiver vazia, é muito difícil, porque na hora que eu tô morrendo de fome, é como você falou, eu não penso de comer ovo, eu penso em comer o que tem pela frente. E se pela frente tiver qualquer outra coisa, eu vou comer qualquer outra coisa. Não é que eu sou compulsiva, mas com fome a gente não pensa. Então, assim, foi muito difícil. E aí, quando a gente chegou no consenso de que eu tenho resistência à insulina, eu tinha muito peso para perder, já estava com síndrome metabólica, não poderia ficar comendo açúcar, mas me apareceu uma dieta que eu poderia comer. Quanto me saciasse, não comer à vontade, mas comer quanto me saciasse. E eu ia conseguir emagrecer e ficar saudável. Não foi a melhor coisa? E hoje em dia eu me agradeço por eu não ter feito a cirurgia. E muita gente que fez bariátrica, ela volta para mim, assim, manda mensagem no Instagram, fala comigo pessoalmente. Muitas pessoas que eu conheço falam comigo. Fala, eu fiz bariátrica, mas se fosse voltar no tempo, eu não teria feito. E assim, eu não queria fazer. Então, eu conheço muita gente que teve muitos problemas por causa de bariátrica. Teve câncer, teve necrose, teve aquela menina lá que eu te contei que teve necrose no intestino e ela quase morreu. Então, assim, era uma coisa muito agressiva. Eu morro de medo de cirurgia. Para mim, toda vez que vai fazer cirurgia, para mim a pessoa vai morrer, porque é muito perigoso. E o médico já tinha falado, os médicos já tinham falado para mim que eu poderia morrer na cirurgia. Então, assim, não era opção para mim. Não era mais opção tomar remédio, não era opção fazer bariátrica. Tinha a opção de botar balão. Só que para mim colocar balão também era a mesma coisa do remédio. E a hora que tirasse o balão, o que ia fazer? Porque, assim, quando a gente está fazendo uma dieta, geralmente a gente come um pouco menos, o estômago da gente dá uma contraída. E no final das contas a gente acaba comendo um pouco menos, né? Sim. Só que com balão, não. Com balão eu ia comer menos porque ia ter tipo uma bola de algodão lá na minha barriga o tempo inteiro, segurando um lugar que teoricamente ia estar cheio o tempo inteiro. E eu pensava, e na hora que tirar isso? Eu ia engordar tudo de novo, ia comer tudo de novo. Então eu fiquei pensando, eu falei, não, eu quero fazer uma dieta. Eu falei, essa vai ser a última vez que eu vou fazer dieta, porque dessa vez vai dar certo. E aí, graças a Deus, apareceu o low carb na minha vida, apareceu depois o Bernardo na minha vida também, e aí hoje em dia já vai fazer 4 anos que eu tô mais ou menos com esse peso. Então eu me considero uma pessoa que conseguiu, né? Porque depois de 4 anos, e eu nunca na minha vida consegui ficar um ano com o peso que eu tinha perdido, e agora mesmo na quarentena, mesmo sem ir pra academia e tudo, eu continuo igual. Normal. Eu sei que eu perdi massa magra, que eu não tô fazendo musculação, mas assim, eu não engordei. E eu continuo comendo as minhas comidinhas. O remédio, eu falo assim, o remédio ele é uma defesa, o engordar é uma defesa do organismo, né? Vocês já devem, quem me segue, que eu falo isso. O corpo ele tem que fazer gordura, porque se ele não transformasse todo esse carboidrato que a gente come errado em gordura, seria muito pior. O fim da linha metabólica, né, pensando em metabolismo, nada é pior do que um diabetes. O diabetes é o pior quadro que você pode ter metabolicamente falando. Então, o seu corpo ele vai te engordar por uma necessidade. Então, a medicina não mexeu nisso ainda. Ela não existe mecanismo que fala assim. Eu só tô querendo participar também. Eu não vou nem arriscar pegar os meus, senão eles vão derrubar isso tudo aqui. Então, não existe assim, eu vou comer à vontade e tomar esse remédio que o remédio vai fazer emagrecer. Não. A partir do momento que você come, você vai engordar. Tá? Então, o que a medicina faz? Ela criou mecanismos químicos ou mecânicos, tá? Para você não comer. O que é o químico? Ela te dá, hoje, por exemplo, uma saciedade. Hoje tem medicações que dão uma saciedade absurda. Você fica nauseado, você fica enjoado o dia inteiro, que você não consegue comer. Tá? Você faz jejum intermitente pela medicação. E quando você come, as suas porções são reduzidas. Que é a mesma coisa que acontece quando você põe um balão ou quando você faz uma redução do estômago. Tá? Ou seja, o seu hábito alimentar ele não mudou.
As coisas que os seus hábitos, eles continuam, sua alimentação ela continua, só que você faz a restrição calórica de uma forma forçada, químico-mecanicamente. Então, dá certo? É claro que dá certo. Enquanto você tiver com balão, enquanto você tiver com essa redução do estômago, porque o estômago ele pode dilatar de novo. Lógico, demora muito mais, né? Você tira o balão, tira o remédio, em seguida. Agora, a redução do estômago dá um tempo, mas volta. Então, quando você tira esse método, não é uma correção na sua cabeça ou na sua fome ou alguma coisa do seu metabolismo, né? O seu hábito alimentar, você volta a comer igual comia antes e você volta a engordar. Quando a gente perde gordura, as pessoas confundem muito isso. Elas acham que a nossa gordura, ela some. Não é. A gordura ela é como se fosse uma bolsa onde você enche ela. E quando você emagrece, você esvazia ela, mas a bolsa está ali. A sua estrutura está ali. Basta você começar a comer carboidrato de novo, esse ácido carboidrato começar a mexer na sua glicemia, virar ácido graxo, ele vai sendo colocado aqui dentro. E essa bolsa vai enchendo Vida de novo. injusta. Muito Entendeu? injusto isso. Então, a estrutura está pronta. Se você não mexer nos seus hábitos, não faz. Qual situação que eu acho um pouco aceitável isso, tá? Uso de medicação ou alguma coisa assim, mas fora dieta ou combinado com dieta. Pessoas que já estão num ponto tão... um prejuízo tão grande que ou ela faz ou ela morre, vamos falar assim. Tá? Ou ela faz alguma coisa desse tipo ou ela vai morrer. Porém, se ela não tiver acompanhamento psicológico e nutricional durante o processo, esquece, vai voltar. Entendeu? Então, aquele negócio assim, sabe o que eu escuto muito? Vou tomar um remedinho para dar uma força, para ir mais rápido agora no começo, aí depois eu mantenho na dieta. Não tem nada. Não fez muito mais difícil, né? Agora. Até parece. É muito mais difícil. É porque as pessoas gostam de tomar remédio. Elas têm mania de tomar remédio. Eu sou dentista e eu vejo isso, que às vezes o paciente vai no consultório, se eu não dou uma receita pelo menos de dipirona, ele não fica feliz. Mas não é, a gente tem que entender que remédio não é para ser tomado, ainda mais um remédio sem tempo para terminar. Tipo, você vai tomar esse remédio pro resto da vida, igual a metformina que o médico passou para eu tomar, para poder controlar a minha resistência à insulina, e passava dieta que era cheia de carboidrato na minha dieta. Era carboidrato diet, né, teoricamente, que era pão integral, esses trem, mas era carboidrato. E passava a metformina para poder tomar, para poder controlar. Não era mais fácil tirar os carboidratos que tinha da dieta e eu não tomar metformina? Só que a maioria das pessoas, elas gostam de tomar remédio. Elas gostam de sair do nutricionista com uma lista de suplementos, elas gostam de sair do médico com uma lista de remédios e acham que aquilo ali vai ajudar elas. Mas, na verdade, o que a gente tinha que pensar é que quanto menos remédio a gente tomar, mais a gente está se ajudando. Muitas pessoas perguntam para mim se a dieta é cara. Eu falo que eu não sou... Se você for comer picanha e aspargo, vai ficar caro. Mas eu não sou a pessoa mais indicada para fazer essa comparação, porque eu gastava R$ 800 na farmácia por mês com remédio. Tomava metformina, tomava aldactone, tomava androcu, que é remédio para câncer de próstata, para poder controlar meus ovários, tomava Diane 35, tomava um monte de remédio que, no final das contas, não estava me ajudando me ajudando a ter uma saúde boa, e eu gastava R$ 800 na farmácia por mês com remédio. E eu não gasto nem isso no hortifruti, no açougue. Então, para mim, sai super barato, né? E ainda mais que sem tomar o remédio e com saúde. Se as pessoas for querer fazer low carb com xilitol toda hora, farinha de amêndoas toda hora, receitinha daqui e dali, é caro. Tá? É caro. Não é uma alimentação barata. Porém, low carb não é isso. Né? Low carb é baseado em comida natural. E aí ela é uma dieta barata. Mas isso que você falou, eu vejo muito. Porque eu tenho aquela frase que eu falo, né, que o simples funciona. E eu gosto de passar o mais simples possível, porque quanto mais simples, mais sustentável é. Não acho legal encher de coisa no começo, e um monte de fórmula, e suplemento e tudo mais. Só que tem algumas pessoas, e você percebe isso pela conversa, se você fizer o simples, ela tem lá uma resistência à insulina, uma síndrome metabólica, basta você mexer no carboidrato dela, e em 2 meses ela perdeu 15 quilos, por exemplo. Tá fácil. Só que se você não passar umas coisinhas manipuladas, umas coisinhas ali, entendeu? Ela não acredita. Ela não acredita. Ela não faz. Então, às vezes, eu tenho que passar alguma coisa para ela, e eu falo assim, ó,
isso aqui vai te ajudar muito a emagrecer. Porque isso aqui faz isso. Mas para isso dar certo, você não pode errar nada na dieta. Porque se você errar na dieta, a sua insulina sobe lá e apaga tudo isso aqui que você está comprando. Ah, tá bom, vou comprar, vou fazer. É uma forma que eu não gostaria, às vezes. Poucas pessoas eu faço isso, mas às vezes eu tenho que usar. Senão, se eu passar para ela só um plano alimentar aqui, que está escrito lá, comida de verdade, faça o jejum, coma só com fome, o básico, ela fala, isso aqui não vai funcionar, eu já fiz isso antes. Então, não vai passar nada, É as pessoas assim não mesmo. acostumam a comprar, né, as coisas. A gente vive num mundo capitalista, então a gente quer alguma coisa, a gente compra. É, Porém, saúde, corpo, estética, não compra. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Você não compra uma barriga definida se você não for na academia e fizer dieta. Você não compra saúde. Você compra remédio para te manter vivo. Mas você não compra saúde. Você pode ser o é, bilionário que for. Você não compra. E esse é o diferente de nutrição e educação física, porque não existe classe social. Você pode ser o bambambam, bam, bam, pode ser quem você quiser. Você faz, acabou. Não tem resultado. não Né? tem. Eu falo, é muita injustiça coisa de dieta. É muita injustiça, porque eu falo com a minha mãe assim, que se a pessoa for alcoólatra, ela até consegue esconder que ela é alcoólatra. Se ela usar droga, ela até consegue esconder. Mas se ela estiver furando a dieta, não dá para esconder. Não Não dá. dá. Parece, as pessoas falam, mas eu tô fazendo tudo certinho e não tô emagrecendo. Então não tá fazendo tudo certinho, porque não dá para esconder. Quando você faz tudo certinho, dá certo. Salvo se tiver algum problema de hormônio, estiver tomando algum remédio, tipo aqueles remédios que eu tomei lá para corticóide, essas coisas, salvo isso, o contrário, não tem como. Se estiver fazendo tudo certinho, não dá para você esconder, não dá. Se a pessoa falar, eu tô fazendo tudo certinho, chega para você e fala, eu tô fazendo tudo certinho, não dá para esconder, porque é muito injusto. A gente tem que fazer tudo certinho. Tudo, é o que você falou. Se não fizer certo, se não for para academia fizer certo, se não for fazer a dieta certo, não tem jeito. Não tem, entendeu? O básico ali, a base, você tem que fazer. Uma coisa que você comentou que eu até esqueci de falar, que muita gente faz a bariátrica, né? Ou algo similar, e troca de vício. Então, o que vocês têm que entender é que uma pessoa, ela não fica obesa mórbida só porque ela gosta de comer, gente. Ela desconta muitas vezes, tá? A maioria dos casos, ela desconta emoções na comida. Só que você está dando uma incapacidade para ela de comer, só que ela continua com as emoções dela, seja, sei lá, vou falar marido, trabalho, estudo, o que for. Os problemas continuam de que ela, se ela não resolver. Só que ela tem que direcionar essas emoções dela para alguma outra coisa. Que geralmente é o álcool, porque a bebida é muito mais fácil, né? Então, a pessoa que tem um estômago pequeno, ela consegue beber as coisas. Então, eu já escutei relatos de pessoas que batiam comida, de bater carne, de bater leite condensado com um monte de coisa e tomar, ou ir para álcool, porque ela precisa direcionar aquela carga emocional dela para alguma coisa. E você tira um problema que às vezes poderia ser muito mais simples de resolver, muito menos lesivo para a saúde, e você está criando um muito maior. Né? Por isso tem É, sempre um psicólogo junto. Tá? É essencial o trabalho de psicólogo dentro de um emagrecimento, dentro de uma mudança de hábito, porque não é fraqueza. Eu não vejo como fraqueza. A cabeça manda muito, né? Imagina quantas vezes você não pensou em desistir nesse tempo. dessa última vez eu não pensei em desistir nenhuma vez. Eu tinha preguiça, tinha desânimo, mas desisti não, porque eu sabia que podia ser minha última chance. Porque depois que eu fiz aquela polissonografia, que eu tive 24 episódios de apneia numa noite, ali eu fiquei com medo, viu? E o médico falou comigo, você vai morrer dormindo, você vai ter um infarto, esse povo que morre dormindo aí, que povo, morreu dormindo, virou anjo. Não, morreu foi de apneia, e aí infartou e morreu. E aí depois que ele falou isso, eu fiquei com medo. Então eu falei que essa ia ser a última vez que eu ia fazer, porque eu ia fazer dar certo. E você sabe que eu sou decidida, né? Quando eu falo que eu vou, eu vou. Só que várias vezes eu pensei que dava preguiça, sabe? Até hoje dá preguiça. Tem dia que eu acordo, tô sem um pingo de vontade de fazer dieta, de ir pra academia. Agora eu não tô indo mais de ir pra academia e tudo, mas eu penso, não dá pra desistir dessa vez. Só que às vezes dá um desânimo, dá umas canseiras, a gente cansa e tudo. E eu falo com as pessoas, você tá com problema na perna, vai no ortopedista, tá com problema no coração, vai no cardiologista, vai no psicólogo. Eu não fiz psicólogo, não, porque eu já tinha tomado o tapa na cara mesmo, de tipo, ou faz ou morre. Mas eu acho muito importante a pessoa fazer, porque se ela tá com dificuldade, às vezes não é porque ela não. Um monte de gente fala comigo, eu não preciso tomar vergonha na cara, não sei o que e tudo. Não, gente, às vezes não é vergonha na cara que tá faltando, às vezes você tá com dificuldade mesmo, e aí um psicólogo pode te ajudar.
porque amigo, colega e tudo, conversa com você como amigo, como colega. Agora, um psicólogo vai te dar um direcionamento para você ter um progresso melhor. Então, eu acho importante, né? Então, uma coisa que você falou, né? Eu tomei um tapa na cara e aquilo fez eu seguir e tal. Mas às vezes o que a pessoa precisa, e aí que o psicólogo entra, é saber o motivo que ela vai emagrecer. Porque algumas pessoas não querem emagrecer. Ah, legal, eu gostaria de ter 10 quilos a menos, tá na roupa e tal, mas você fala, você quer mesmo? Porque não é querer emagrecer, você tem que gostar do caminho. Né? Você tem um caminho a percorrer para chegar a uma escalada para você chegar no topo da montanha. Você não tem que gostar de estar no topo da montanha, você tem que gostar de andar, de escalar. Porque é isso que vai fazer você chegar e vai fazer você manter. Então, você fala para a pessoa, você quer mesmo emagrecer? As coisas que você tem que abrir mão, fazer, tudo mais, qual o motivo real que você quer emagrecer? E é nisso que o psicólogo, às vezes, tem que chegar. Porque, às vezes, a pessoa, ela tá bem com a imagem dela, mas é para agradar alguém que ela quer emagrecer. E, assim, enquanto ela não achar o real motivo que ela precisa, que ela quer, vou fazer 2 semanas, perco aqui meus 2, 4 quilinhos, mas depois eu volto, e aí vai e volta. Por quê? Porque ela não tem um real motivo, e você teve. O médico chegou pra você e falou assim, ó, ou vai ou é a sua última chance, né? Então, e não é todo dia que a gente acorda motivado. As pessoas acham muito isso, né? O momento ideal para emagrecer. Não, quando a pandemia passar. Aí quando a pandemia passar, aí vai estar inverno. É quando o verão passar. Aí quando o verão passar, porque, gente, vocês não vão ter momentos perfeitos, tá? Não existe momento perfeito. Não existe motivação todo dia. Existe motivação no começo. Depois existe disciplina. Eu vou fazer porque tem que fazer. Ponto. Tem que ser feito. Acabou. Você não negocia com você. Tá? Você vai lá e faz. Não foi motivado, não foi o melhor treino, não foi a melhor dieta, mas faz. Faz o seu melhor daquele dia. Né? Porque as pessoas, qualquer coisa também, não, tal, não estou motivado. Não vai, você não vai ficar 10 anos motivado. Você vai ficar umas horas, alguns dias. Eu costumo falar que é igual, que é um compromisso. É igual ir trabalhar, nem é todo dia que você está com vontade de trabalhar, mas você vai trabalhar, né? Então, para mim, não tem, é um compromisso que eu tenho comigo. Eu vou fazer isso, vou comer isso, vou fazer aquilo e tudo, porque não é todo dia que você vai estar motivado, que você vai estar com vontade. E eu falo, é a mesma coisa de um drogado falar, hoje eu não tô mais com vontade de fumar maconha, não. Hoje eu vou me internar para tratar. Um alcoólatra falar, nossa, eu já bebi pinga demais na minha vida, né? Vou ali no Alcoólicos Anônimos para poder me tratar. Ninguém espera a vontade de fazer. Faz porque precisa. Fala, não, eu tô precisando. Então eu vou lá e faço. E aí eu penso, assim, fazendo o que eu tô fazendo, como que eu vou estar daqui 10 anos? E sem fazer o que eu tô fazendo, como que eu vou estar daqui 10 anos? Então eu penso sobre isso. E aí eu falo, não, então vamos lá que eu tenho um compromisso comigo. Porque o maior compromisso que a gente tem é com a gente. Porque se a gente ficar doente, Deus não livre, os outros têm que cuidar de mim e tudo. Então eu fico pensando, eu falo, não, daqui 10 anos eu quero me orgulhar do que eu estou fazendo hoje. Não chegar daqui 10 anos e falar, nossa, não devia ter feito isso, né? Então a mesma coisa, igual meu irmão, no começo da quarentena também tava. Tipo, depois da quarentena eu vejo o que eu faço. Depois da quarentena eu vejo o que eu faço. De repente ele viu que o negócio começou a apertar pro lado dele. Tá fazendo jejum aí, ó, tá fazendo dieta e tudo, já emagreceu mais de 10 quilos. Então, a gente tem que fazer. Não ficar esperando o momento perfeito, porque o momento perfeito nunca vai existir. Nunca vai existir. É chegar e ver o que você quer, o porquê você quer e planejar isso. A gente não tá falando que nunca vai comer, nunca vai fazer. Não, não é isso, né? E aí que eu acho que é legal a orientação, procurar seja nutricionista, seja, não tenho condição, eu não conheço ninguém nessa linha, os perfis que tem aqui, mas estudar, ler, para você conseguir fazer algo bacana, né, que você comece, faça algo realmente efetivo e não essas coisas nada a ver que tem aí, e que você consiga informação para você ter um progresso e fazer, entendeu? Fazer o certo, porque também não adianta ficar pegando qualquer coisa e, vou fazer e faz errado e, pô, é mais uma vez que desistiu, é mais um ciclo que se começa e aí a pessoa vai desistindo, né? Vai e insistir naquela coisa também, não ficar mudando de estratégia toda semana, né? Porque tem gente também que toda semana muda de estratégia e depois fala que nada resolve, mas a gente também tem que insistir. Doutor, estão perguntando aqui sobre o magnésio. Fala para o pessoal que o pessoal está em cólicas aqui. Várias mensagens perguntando sobre o magnésio. Não sei, o magnésio que o meu nutricionista falou para eu comer os magnésios de folha verde. Agora eu não sei. Fala pro pessoal, porque eles querem saber sobre o magnésio aqui.
Mas antes de falar do magnésio, só complementar o que você falou, as pessoas ficam muito no negócio de platô, né? Ah, eu tô com 3 dias sem perder nada, eu tô em platô, tô em platô. Gente, platô é quando o seu peso ele não quer, ele não baixa, quando você tem 20 dias mais ou menos fazendo exatamente o que você tem que fazer, tá? Então, não é porque você está 2, 3 dias sem seu peso mexer que você tem que desistir e mudar o plano. Continua, tá? Eu vi aqui que a gente tem 5 minutinhos de live, então eu vou responder duas coisas aqui, até menos um pouco. Perguntaram muito aqui de proteína. Eu fui batendo o olho, é lógico que eu não consigo ler tudo, de consumo de proteína por dia e de magnésio. Vou falar rapidinho sobre os dois. Depois eu queria que você despedisse do pessoal e tudo mais, que eu não queria que a live caísse sem você dar a sua última palavra. Gente, proteína. Combinado. 1,5 kg de 1,5 g de proteína por quilo, 2, blá, 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 blá. Em low carb, em dieta cetogênica e low carb, a gente não faz essa relação, tá? A sua relação é sua saciedade. Por mais que você aumente muito a sua relação de proteína numa refeição, a sua saciedade ela vai te dar um jejum que compensa no seu dia a próxima refeição. Por isso que a gente fala para você comer até a sua saciedade e até a sua fome. E somente com fome, tá? Porque naturalmente o seu volume de refeições ele cai e aí isso se ajusta naturalmente sem precisar ficar pesando e calculando, tá bom? Então, não se apeguem tanto à quantidade de proteína. Proteína é algo necessário e vocês não conseguem ter excesso pela dieta se você não usar suplemento. De novo, eu vou comer muita carne agora. Ok, você vai comer muita proteína, a refeição agora só amanhã à noite de novo. Entendeu? Não quer dizer que você tem que se entupir de proteína, mas você não tem que ficar tão preso a valores. O magnésio, eu passo muito ele porque em dietas de baixo carboidrato, quando a sua insulina cai, o corpo ele tende a eliminar eletrólitos, tá? Pela retenção de líquido. A gente perde muito líquido retido de água presa na gente. Então a gente tem perda de sódio, potássio e magnésio nessa ordem, tá? Então, se você tiver com esses níveis baixos e começar a perder, você vai ter fraqueza, indisposição, aquela gripe low carb, aquele início de resfriado e tudo mais. E o magnésio, ele vai interagir muito no seu intestino, tá? A motilidade intestinal, fazer seu intestino funcionar. Então, a gente regula, uma das formas de regular o intestino preso é com magnésio. Então, imagina, você está perdendo água, o seu intestino está perdendo água, a formação do bolo fecal é menor, é mais difícil. E aí você ainda está perdendo magnésio, seu intestino pode travar. Então, o intestino ele é nítido por causa disso. Dentro por causa de cãibra, tá? Que você pode ter, se você tiver o magnésio muito baixo. Você pode começar a ter insônia, porque o carboidrato é muito baixo, o cortisol ele sobe um pouquinho, principalmente no começo. Então, o magnésio à noite ele te ajuda a dormir melhor, né? Principalmente quando combinado com inositol. E magnésio baixo demais, você vai ter mais ansiedade, mais compulsão, você fica emocionalmente mais aflorada para o carboidrato, tá? Fora outras coisas, o magnésio é o mineral que mais interage em reações químicas do seu organismo, ele participa de mais de 300, tá? Então, dificilmente você vai ter níveis de magnésio normais ou excesso de magnésio, mesmo porque se você tiver com magnésio demais, tomando magnésio demais, você vai ter uma diarreia, tá? Fonte de magnésio, vegetais escuros, oleaginosas e principalmente abacate. Abacate é riquíssimo em magnésio, beleza? Larinha, queria te agradecer pela live. Se você fizesse suas últimas palavras para a gente encerrar nosso último minutinho. Muito obrigada, eu adorei estar aqui com vocês, adorei estar aqui com você, doutor. De verdade, eu gosto muito de contar minha história, porque eu acredito que com a minha história eu posso mudar outras histórias também, as pessoas podem se motivar e acreditar que elas também são capazes, porque eu sempre falo, se eu conseguir, as pessoas também conseguem. E a alimentação natural é a melhor coisa que tem, salvou minha vida e pode salvar a vida de muitas pessoas. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo e falar para vocês acreditarem em vocês, comerem comida natural, que daqui a 10 anos vocês vão se agradecer por terem mudado, porque já passou quase 10 anos que eu comecei, que foi em 2014, já tem 6 anos, né, mais ou menos, tem quase 10 anos e hoje em dia eu me agradeço por naquele janeiro de 2014 eu não ter desistido de eu ter continuado. Então eu acredito em vocês e continue que vocês conseguem melhorar a saúde, conseguem melhorar tudo que vocês quiserem. Foi muito bom, gostei muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço, você é um exemplo. Beijão, boa noite. Muito obrigada, um beijo, boa noite.